Deus estava dizendo para o homem que ele poderia fazer escolhas. Ele teria liberdade. Deus não estava ali obrigando ao homem a não tocar, porque se fosse assim, ele colocaria uma cerca, uma proteção em volta daquela árvore para que o homem não tocasse. Porém, Deus só disse para ele, olha, não toca naquela árvore, porque o dia que tocar, você vai conhecer o bem e o mal e a coisa vai dar ruim, né? E o homem começou a observar aquela árvore, para ver o que tinha naquela árvore que eles não poderiam comê-la. E o diabo chega ali questionando. Então nós temos que ter cuidado. Às vezes Deus, ele nos dá liberdade de fazer escolha. Deus deu liberdade para o homem desde o início a fazer boas escolhas. Então está na nossa mão as escolhas que nós fazemos. Se o que nós fazemos é bom ou ruim, isso cabe a cada um de nós fazer essas escolhas. E assim como Eva e Adão fizeram suas escolhas, o homem hoje faz escolha. Mas o apóstolo Paulo chega aqui através desse texto, nos ensinando, nos mostrando, né, que nós devemos ser separados, né? Devemos ter uma vida diferente da vida dos pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que ainda não conhecem a palavra e se conhecem, não obedecem. Tá? E tem outra coisa, viu, gente? Tem gente que fala assim, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio, mas não obedece, né? É uma característica do diabo, que o diabo também crê. A Bíblia fala que o diabo crê tanto que ele estremece. E tem gente que nem estremece, não é verdade? Mas o diabo crê tanto que ele estremece. E nem por isso ele deixa de ser diabo. Então nós temos que ter cuidado, que esse negócio de eu creio, eu conheço. Tem gente que você vai falar de Jesus para ele, ele já dá uma descartada, já fala, eu já conheço. Conhece, mas não obedece, conhece? Porque quem conhece o Senhor tem prazer em obedecer. Eu comecei a conhecer o Senhor desde há mais de 20 anos atrás, eu entrei para o Evangelho e desde então eu busco conhecer a Deus. E tem várias maneiras de nós conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus primeiro pela palavra. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos de entender isso, tá, gente? Se você não gosta de ler Bíblia, se você não conhece a Bíblia e diz que conhece a Deus, mas não conhece a palavra dele, os ensinamentos dele, as instruções, a Bíblia é um manual de instrução para os cristãos. E se você não atentar para conhecer esse manual, é a mesma coisa de você comprar um eletrônico ou qualquer outra coisa e você não sabe como manusear aquilo ali, né? E você pode, se você não olhar o manual de instrução, vem junto ali com a sua aquisição, vem ali o manual de instrução, te instruindo desde os primeiros passos como você deve proceder com aquele objeto. E se você não fizer, você corre o risco de estragar, de queimar e perder ali a garantia que você tem de ter o seu objeto ali, tá certo? Então, a Bíblia também para nós, ela é um manual de instrução. É aquilo que Deus deixou através dos apóstolos, através dos escritores, instruções para que nós pudéssemos ter uma vida sadia, uma vida em abundância, vida saudável na presença de Deus. Tá certo? Porque o pecado, ele trouxe morte, trouxe dor, trouxe sofrimento. E todos aqueles que vivem no pecado, vivem também no sofrimento. Então, a partir do momento que a gente conhece a Jesus e a gente vai para Jesus e não peca mais, não pecar, infelizmente a nossa natureza é sempre essa. A tendência nossa diariamente é de pecar, de fazer aquilo que é errado, de fazer aquilo que desagrada a Deus. Por isso nós temos esse manual. Porque a própria Bíblia, o próprio Jesus fala que as palavras dele, ela é como água para nos limpar, para nos lavar, nos purificar, mostrar para nós como nós devemos agir, como devemos fazer. Então é muito importante nós conhecer Deus pela palavra, pelas instruções. Outra coisa, nós conhecemos a Deus através do quê? Através das nossas experiências com Ele. Quando você se aproxima de Deus, quando você se separa para viver uma vida em santidade com Deus, você começa a ter experiências com Ele, experiências pequenas, como, por exemplo, você orar e por algo que você precisa, você está sem direção, parece que você está no escuro, não sabe o que fazer, e você ora e você vê as coisas se movendo a seu favor, as portas se abrindo a seu favor, as coisas começam a acontecer a seu favor, e você olha e fala, nossa, realmente é Deus, tá?
é Deus, não tem outro jeito, é Deus, né? E aí começa a ter experiências com Deus. Quando você tem a primeira experiência, quando você reconhece que Deus agiu em algo na sua vida, aí você quer mais, aí pronto, você vira um dependente de Deus. E é isso que Deus quer, que nós venhamos viver uma vida de dependência dele, não ficar dependendo das coisas do homem, mas de Deus, tá, gente? É muito importante nós entender que Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador do universo, e que você faz parte dessa criação dele, desse arquiteto da humanidade. Deus criou todas as coisas, e você é uma criação de Deus, e Deus te criou de uma maneira muito especial, muito carinhosa. A palavra de Deus fala que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, tá? Não somos igual a Deus, mas somos parecidos com Deus, no nosso caráter, na nossa maneira de ser e de agir. Mas para isso nós precisamos de aprender sobre Deus e aquilo que Deus deixou para nós. Então a santidade cristã é oposta a tudo aquilo que é pagão, tá? Se você mentia, não mente mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você enganava, não engana mais. Se você prostituía, não prostitui mais. Se você adulterava, não adultera mais. Se você gostava de passar os outros para trás, não passa mais. Gente, eu lembro, tá? Eu lembro como o caráter da gente fora de Deus é diferente. O ser humano hoje, aqueles que estão longe de Deus, ainda é assim. E eu vou falar de mim. Quando eu não conhecia o Senhor, a minha mãe tinha um ditado errado, muito errado, mas era o costume deles, né? Pagão é assim, que pecado é roubar e não dar conta de carregar. Ou seja, pecado é você deixar que alguém veja o seu erro. Mas se você conseguir esconder o seu erro, então não é pecado. Se ninguém viu, não é pecado. Olha a ignorância do ser humano. Tá? E não que meus pais fossem desonestos, não, mas eram costumes, são costumes no meio dos pagãos. Então, o meu pai sempre nos ensinou que a gente devia ter caráter, devia ter palavra, e eu cresci com isso, com esses ensinamentos do meu pai. Mas faltava ensinamento de Deus para meu pai, para minha mãe, e principalmente a minha mãe, que de uma certa forma dominava ali sobre a família, que era ela, que era a matriarca ali da casa. Enquanto meu pai cuidava das coisas financeiras, das finanças, a minha mãe cuidava da educação dos filhos, de ensinar os filhos. E ela ensinava de acordo com aquilo que ela tinha aprendido. E havia esse costume, e ainda há até hoje, no meio das pessoas que desconhecem sobre Deus, que as coisas erradas, se ninguém viu, tá tudo bem. Mas só que não é assim entre os cristãos. Nós precisamos ter um posicionamento com Deus. Nós temos que andar em santidade com Deus, viver uma vida íntegra na presença de Deus. Se nós quisermos termos comunhão com Deus, quisermos ter experiências com Deus, nós precisamos de estar de acordo com a palavra. Eu digo assim que nós temos que estar alinhado com o céu, estarmos alinhados com a palavra de Deus. E se você busca esses benefícios de Deus, começa a orar, começa a se santificar, começa realmente a se separar para Deus. Então o cristão, ele deve ser uma pessoa separada para a Deus, tá? Nós vivemos aqui na terra dentro de uma missão. Deus nos criou e nos chamou para viver propósito com Deus. E eu digo com muita alegria, eu estou vivendo um propósito de Deus. E os propósitos de Deus para a nossa vida é muito bom, é perfeito e é agradável. Bom, esse foi o assunto de hoje. Se você gostou, compartilhe com quem você quiser. Um beijo bem grande no seu coração. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever e deixar um comentário. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!